Meditação do dia. Vamos agora meditando. Como é gostoso a gente parar um pouquinho no nosso dia e ouvirmos Deus falar. Vamos falar, então, pedir aos irmãos, que prestem atenção e que aprendam um pouquinho mais da palavra de Deus. Uma oraçãozinha aqui, olha, na verdade uma sentença, Desejo e oro pela edificação dos santificados pela graça de Deus Pai em Jesus Cristo, o Senhor. É uma mensagem curtinha, focalizando aí o momento em que o então Pedro, naquele tempo aprendiz ainda, ele tentou dar um conselho simples e tentou agradar o Senhor. Não, Senhor, não vai acontecer nada com o Senhor não. E resposta, Jesus disse assim, olha, na verdade, para trás de mim, Satanás, o negócio foi pesado, na verdade. Isso está lá no Evangelho de São Mateus. E nós queremos que você, ouvinte, tenha poder de Deus para discernir o que espíritos malignos espíritos enganadores podem fazer, desvirtuando a verdade, desvirtuando tudo que é de Deus. Então é preciso ter esse discernimento. Jesus imediatamente começou a dizer aos seus discípulos, não, o que Pedro falou não foi Pedro falando, na verdade foi o inimigo, porque convém que eu vá a Jerusalém, que eu padeça, que eu esteja diante dos sacerdotes, escriba, seja morto e também ressuscite ao terceiro dia. Agora, às vezes, o que acontece é que, em tom de piedade ou até de ajuda, podemos ser enganados pelo inimigo para fazer com que o plano de Deus seja mudado do seu curso. E a Bíblia Sagrada fala que Pedro, ele tomou a parte o Senhor e começou a falar, não, Senhor, tem compaixão de ti. Isso aí não vai acontecer, não. Imagina, tô aqui, arranco a espada e arranco a orelha de quem aparecer na frente, É Pedro tentando, Pedro, não é? Pedro. E não é só que o Senhor falou para trás de mim, Satanás, falou, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, aparentemente, Pedro não disse nada de anormal, Aparentemente, ele não estava ofendendo o Senhor Jesus, não. Estava apenas, então, somente tentando defendê-lo, mas essa defesa era uma defesa ilegítima, porque o demoveria das dores vindouras e, consequentemente, do projeto que Deus tinha executado através do Filho, através de Jesus Cristo, Então, ouvinte, nós temos que considerar, que às vezes nós agimos como pessoas naturais. Às vezes nossos conselhos, tanto os que ouvimos como também os que damos, são aparentemente coerentes, sensatos, inteligentes, bons, mas contrariam a verdade de Deus. Por isso a necessidade do discernimento, por isso a necessidade de termos o Espírito Santo de Deus, por isso a necessidade de nós não nos desvirtuarmos, mesmo quando parecer que estamos fazendo algo bom, da palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é nada mais do que a palavra de Deus. Nada pode ser mudado em relação à palavra do Senhor. Então nós temos que buscar constantemente esse discernimento, essa comunhão, essa sensibilidade para ouvir os conselhos de Deus e não ouvirmos outros, e para darmos bons conselhos pela palavra de Deus e não darmos outros. Tudo para uma boa caminhada de fé, uma caminhada vitoriosa. A palavra de Deus diz que não andamos mais por vista, não é? A palavra de Deus diz que andamos pela fé. A palavra de Deus diz que não consideramos mais as coisas pela aparência. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus discernem o mundo, mas o mundo não pode discerni-los. A palavra de Deus fala ainda, através de Paulo, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, que passagem gloriosa, profunda, para nós começarmos, ouvintes, a dar um pouco mais de valor às coisas espirituais que se discernem espiritualmente, e nós não caímos no engano de Satanás, não mudarmos o curso da palavra, o curso de Deus, não é? Nós
temos com toda certeza, né, vendo essa profunda passagem, nós temos uma chave, a palavra da ciência é conforme o espírito do homem natural, conforme o espírito do mundo. Deus não mistura a sua palavra. Misturar entendimento do homem e científico com a palavra de Deus é um erro gravíssimo. E o Espírito de Deus é o único capaz de discernir uma palavra pela outra. Mesmo que haja grande sabedoria e brilho, eu diria assim, em qualquer tipo de colocação, uma coisa é importante. Uma é do homem e outra é do mundo. Uma é de Deus, outra não é de Deus. Então, se nós não discernirmos pelo Espírito e não tivermos discernimento do Espírito, vamos nos enganar com conselhos aparentemente bons. Quantas coisas, Débora, parecem tão boas, tão coerentes. Aparentemente, né? Não é? Nem tudo que está dando certo é certo, né? Não é? E seria apenas então somente um pragmatismo, não é? Exatamente. Então, olha, ouvinte, se não houver discernimento do Espírito, você vai sim ser enganado. Não adianta aquela questão sentimental, chantagem emocional, induções e astúcias de argumentos do homem natural. Não adianta a sabedoria em palavras, ou palavras bonitas, ou filosofias que parecem tão acertadas, trazendo a nós um pensamento aparentemente tão acertado. Se não for pelo Espírito de Deus, poderemos ser enganados. Então não se deixe enganar, viu? Essa meditação é muito séria para nós, viu? A palavra do homem natural, sabedoria do homem natural é conforme esse mundo, conforme Satanás. Isso é a revelação de Deus, revelação do Senhor. Tá? Então, olha, mente aberta, coração aberto, mas principalmente olhos abertos. Tá? Não dá para ficar insistindo em coisas que aparentemente são boas, bonitinhas, coisas que, puxa vida, que coisa, isso aí é o politicamente correto, quando às vezes contraria a palavra de Deus. Então vamos tomar muito cuidado, ter o discernimento para que não sejamos enganados. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. E olha, muita paz na sua vida, tendo o discernimento de Deus e jamais sendo enganado pelo mundo, pelo pecado, pelo diabo, pelo falso conselho e até mesmo pela falsa religiosidade que infelizmente permeia as igrejas, e muitas pessoas atribuem até, a igreja permite isso e aquilo. Não, a igreja não permite. O que acontece é que as pessoas são enganadas e às vezes você vai falar o que é a verdade e o carnal acaba sendo você. É verdade. É a palavra de exortação para nós, para todos nós, para nós, né, que estamos aqui apresentando esse programa também. Então, coma desta palavra.